Bom dia, está começando mais um Conexão Saúde, um programa que tem como finalidade levar até você, telespectador, informações médicas altamente especializadas que vão lhe ajudar principalmente a evitar doenças, porque você sabe que a falta de conhecimento por si só já é uma doença grave. Nosso entrevistado de hoje será o Dr. Rodrigo Leitão. Ele é hematologista, é diretor técnico da Fundação Hemoan, um médico extremamente capacitado, vai conversar conosco sobre as doenças do sangue. Você pode aproveitar a presença do Rodrigo, já o entrevistei uma vez há muito tempo, fala muito bem, explica muito bem, então você aproveita a presença dele aqui, você pode ligar, o telefone é 92 98111 4512. Eu vou repetir, 92 98111 4512. Você pode fazer a sua pergunta, a produção já está a posto e durante o programa serão respondidas. Bom dia, doutor Rodrigo, seja bem-vindo novamente aqui ao programa depois de um longo período. Bom dia, doutor Noah. Muito obrigado mais uma vez pelo convite para esclarecimentos aí para a população. As pessoas falam muito assim que estamos com anemia, né? Tá com anemia, olha, tá anêmica, olha a cor dessa menina, né? Então, principalmente vó quando vê criança magra, né? Esse menino tá branco, tá anêmico. O que seria realmente considerado anemia e quais os principais tipos desta, podemos dizer, doença? Isso. A anemia, geralmente, a anemia ela é um sinal ou um sintoma, né? Decorrente de alguma alteração. Às vezes ela está associada a alguma doença de base e às vezes ela tem alguma deficiência que desencadeia a anemia. Então, essa história que você acabou de falar das avós, a gente tem que também diferenciar essa questão do que é uma anemia no sentido de ver o paciente e detectar que tem uma palidez, né, de pele, de mucosas, ou se é mesmo próprio do indivíduo, que às vezes o indivíduo, as pessoas pardas, que são da minha cor, as pessoas mais brancas têm uma coloração que sugere até que tem anemia e na verdade não tem. Então o diagnóstico é clínico, tem sintomas que podem sugerir isso e depois a gente faz o laboratorial. Existem vários tipos de anemias. As anemias carenciais são as mais frequentes, principalmente na faixa pediátrica. Na faixa adulta também tem a ferropriva como mais comum, principalmente em mulheres, por sangramentos crônicos, que às vezes algumas acham que é normal menstruar, por exemplo, 7 dias com coágulos de sangue, mesmo que seja nos primeiros dias de menstruação, e isso já é uma quantidade suficiente para que desencadeie uma anemia na paciente por esse sangramento crônico, né? Aí chega um momento que o organismo não consegue mais compensar aquela perda e acaba desenvolvendo os sintomas que os pacientes sentem. E quais seriam esses sintomas assim? Para que também não assuste, né? Porque também não acredito que sejam sintomas específicos, né? Muito específicos. Mas quais seriam os sintomas, principalmente em crianças, como você falou, que poderiam sugerir que está anêmica? Então, só para as pessoas entenderem qual a função principal, de onde que vem essa questão da anemia. A hemácia, que é a célula que é responsável, ela é um componente do sangue, né? Uma célula, ela faz parte do componente sanguíneo. Dentro dela tem um pigmento que se chama hemoglobina, representa 35% mais ou menos do peso dessa hemácia, e ela é a responsável pelo transporte do oxigênio. Então a principal função da hemácia é essa, transportar a oxigenação dos pulmões para todos os tecidos do corpo inteiro. Por que eu estou falando isso? Porque a deficiência em alguma dessas alterações, tanto na hemoglobina quanto mesmo na hemácia, e para transportar esse oxigênio, a hemoglobina precisa do ferro, né, que é um elemento principal para que se tenha esse transporte. A deficiência do ferro, por exemplo, que representa em torno de 70% a 80% das anemias, que são as anemias ferroprivas,
que é por deficiência do ferro, acaba prejudicando, comprometendo esse transporte. Quais são os sintomas que nós vamos esperar nos pacientes com anemia, então? Sintomas de hipóxia, ou falta de oxigênio. Falta de oxigênio circulando, né, no sangue e chegando nos tecidos. E aí a pessoa vai sentir cansaço, fraqueza, começa a diminuir seus hábitos que antes faziam normalmente, começa a ter mais indisposição. Algumas repercussões no corpo mesmo, como queda de cabelo, as unhas ficam mais frágeis. Criança tem isso também, né? Queda de cabelo, as unhas quebradiças, a palidez em si. E criança você acaba tendo uma clientela mais diferenciada, porque você tem causas mais comuns, tanto pelo erro de alimentação, que às vezes a gente pensa que está alimentando bem nossos filhos e não estamos, né, dando alimentações inadequadas, pobres em ferro, e acaba a criança desenvolvendo uma anemia ferropriva. Além disso, tem as parasitosas também, principalmente na população mais precária, que tem condições socioeconômicas mais limitadas, né? E basicamente essa causa do sangramento crônico é mais na faixa adulta mesmo. Quer dizer então que a verminose, vamos colocar assim para quem entenda, a verminose também leva a anemia, não é isso? Você lembra aquela doença do Jeca Tatu? Uhum. Então, a doença do Jeca Tatu, que chamam de amarelão, é ocasionada pelo ancilóstomo, que é um dos parasitas que são grandes desencadeadores de anemia ferropriva. Inclusive em adulto, eu já vi alguns casos. Tão simples de tratar, né? Simples de tratar, de diagnosticar. Aliás, eu queria aproveitar seu espaço, doutor, para fazer não só para esclarecer as pessoas que têm dúvida em relação da anemia, como também pedir um reforço e orientar os colegas médicos da rede básica. Um empenho, né? Um empenho maior, porque a anemia ferropriva é uma doença que deva ser tratado pelo médico da rede básica e não ser encaminhado ao serviço de hematologia ou à Fundação Hemoan, que é a unidade de referência. Porque você tem causas, as causas mais comuns são essas, né, que precisam ser investigadas. Nos adultos, nós temos que investigar as causas crônicas de perda de sangue, mulheres principalmente via vaginal, né, ou menstruação. Homens e mulheres, a gente pode avaliar se está perdendo pelo trato geniturinário, sangramento crônico, pelo trato digestório. Às vezes o paciente tem melena, que é aquele sangramento, aquelas fezes escuras, ou mesmo enterorragia, e acaba desencadeando uma anemiazinha no paciente. Eu costumo dizer, se eu estiver errado, você pode me corrigir, por favor, mas assim, o lugar de sangue é na corrente sanguínea. Sangue fora da corrente sanguínea, que não seja menstruação em excesso, é problema. Isso. Pode ser problema pequenininho, como pode ser um problemão, não é verdade? Mas sempre é problema. Muitas vezes eu vejo as pessoas assim, não, de vez em quando sangra o nariz, de vez em quando eu urino sangue. Né? Então, minha gente, sangue fora da corrente sanguínea, que não seja menstruação em excesso, que menstruação está aqui, um especialista também já acabou de falar isso, que menstruação em excesso, as pessoas às vezes menstruam 7 dias com coágulos, quer dizer, um sangramento importante, e acha que é normal. Não, minha menstruação é assim mesmo. Sim, é assim mesmo, mas é uma menstruação problemática. Precisa ser tratada, né? Bom, nós vamos agora, eu quero pedir à produção aí, vamos rodar um VT que é sobre essa questão da doação, né, o baixo estoque de sangue no Hemoan. Vamos analisar. A meta do Hemoan é receber 250 pessoas por dia, mas esse número caiu pela metade em julho e, consequentemente, o estoque de sangue. Então, nesse período, nós estamos precisando de pessoas que têm um grupo de sangue A positivo e os demais grupos de sangue também negativo para comparecer e vir e doar aqui na Fundação Hemoan ou num posto de coleta da maternidade Ana Braga. Segundo a gerente, a atenção especial é dedicada aos tipos sanguíneos negativos, carência de doadores no Amazonas.
Considerando que a população do nosso estado, em sua maior parte, tem um grupo de sangue positivo, nós precisamos de uma chamada especial também para esses grupos sanguíneos em que não são muitas pessoas que no nosso cadastro que tem o tipo de sangue O negativo, A negativo. Para efetuar o cadastro e se tornar um doador, é preciso alguns requisitos. É necessário levar um documento oficial com foto, ter a idade acima dos 18 anos e peso mínimo de 50 quilos. Não será permitida a doação de quem teve hepatite depois dos 11 anos, malária ou DST nos últimos 12 meses, febre nos últimos 30 dias e mulheres grávidas ou que estejam amamentando. Laís entende bem o papel de doadora. Com a doação de sangue, pode aumentar a chance de salvar vidas. Todos também fizessem seu papel, né, de doador. Isso é muito bom pra gente também. Pra todos nós, né? Todos nós aqui na região, não só aqui, como nos outros lugares, né? Porque assim você faz sua parte, né, ajudando uma pessoa. Isso é muito bom, isso é muito importante. Então venham, compareçam, nem que seja a primeira experiência sua, mas vale a pena, porque é salvar vidas, a missão é essa. Bom, fica aí o alerta, né? E eu quero ouvir mais aqui do Dr. Rodrigo sobre isso. Bom, me parece, não sei, por exemplo, assim, período de férias até a cidade tá uma beleza, você viu que nós não pegamos nem trânsito hoje, né? Então, mas para outras coisas é ruim, né? Esse período de férias também prejudica essa questão da doação? Para o Hemocentro, para o Hemoan é muito difícil esse período, porque isso é histórico, né? Toda vez que a gente vai para a imprensa, a gente fala isso. É uma alteração histórica, ou seja, que já acontece sempre. Período de férias ou feriado prolongado, há uma diminuição do doador em procurar o serviço para fazer a doação. E, paralelo a isso, ou seja, além de diminuir essa questão de doar o sangue, há um aumento dos pronto-socorros de demanda, ou seja, um aumento de demanda e uma diminuição de doador. E isso acaba levando os nossos estoques aos níveis críticos. E só lembrando que nós abastecemos todo o estado do Amazonas, tanto da rede pública quanto da rede privada. E mesmo assim, com todo esse estoque crítico, a gente consegue manter, né? Nunca chegou a um grau de catástrofe, nada nesse sentido. Mas foi muito bom o VT, porque eu acabo fazendo um apelo aos seus telespectadores para que procurem o serviço, o Hemoan. A maternidade Ana Braga tem um posto de coleta lá também, de segunda a sexta-feira funciona, e no Hemoan funciona inclusive hoje até às 18 horas. Para você que nunca doou, vá lá para conhecer o serviço que nós temos, né, a lhe oferecer, e lembrando que todos nós um dia podemos precisar de sangue, né? Não só os pacientes que têm alguma determinada doença que vá precisar, mas nós mesmos, por um acidente, um trauma ou uma cirurgia de emergência, acabe precisando. E aqueles doadores que já são fidelizados e que não doaram, ou seja, não estão mais no prazo, procurem também o Hemoan para a gente tentar regularizar o nosso estoque. E existem muitos mitos, né? Quais são os principais mitos em relação à doação de sangue? Vai afinar meu sangue, vai... Me fale quais são os principais mitos. O principal é a questão de afinar o sangue. Esse é o principal. Muito no interior, a gente teve muita dificuldade para tirar porque a gente teve que parar as doações no interior, né? E por uma questão de logística e imposição do Ministério da Saúde para melhorar a segurança transfusional, nós paramos de fazer doação no interior e nós mandamos agora todos os hemocomponentes para o interior. E o maior problema foi esse, né? As pessoas afinar o sangue, que vai engrossar, aquela dificuldade toda. Nós vamos conversar mais sobre isso, nós vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos aqui com o Conexão Saúde.